Olá, pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Então, nós vamos fazer agora, né, a correção de algumas atividades e a gente vai tentar aqui seguir, né, com as atividades até a gente pode ir com esse vídeo, e aí eu vou fazer um vídeo que é para a gente poder agilizar a correção e também um pouco da explicação, certo? Então, vocês vão pegar o módulo de vocês na página 485, seguindo aí com a correção. Quem realizou as atividades, faça a correção para ver se as respostas coincidem ou estão mais ou menos parecidas. E quem não fez ainda a atividade, aproveite agora para poder ir fazendo e compreendendo o assunto. Eu reforço sempre, né, aquilo que eu sempre digo, que quando a gente faz uma correção, o importante não é simplesmente copiar as respostas, mas entender o conteúdo. Então, através desse vídeo que você possa também estudar cada uma das questões, compreender, né, cada um dos assuntos aqui abordados. Então, nessa primeira unidade do módulo, nós falamos acerca da pré-história, dos períodos, né, pré-históricos. Deixa eu pegar aqui, abrir o livro. Então, nós trabalhamos com o período da pré-história, o período pré-histórico, a sua divisão também, lá, né, principalmente nos períodos do Paleolítico, do Neolítico, e foi proposto que vocês começassem a realizar essas atividades aí. Espera aí, que eu acho que eu pulei demais aqui. Página 485. Então, na questão de número 1, pergunta, né? A descoberta do fogo foi, sem sombra de dúvida, uma das maiores feitas ao longo de toda a história da humanidade. Cite alguns benefícios que ela trouxe ao homem da pré-história. Então, a gente sabe que lá, a primeira parte da pré-história, que é o período paleolítico, é um período marcado por algumas invenções. O paleolítico ele vai ser chamado de idade da pedra lascada, né, porque eles criam alguns artefatos a partir das pedras, e aí por isso o nome pedra lascada. E também, neste período, a gente teve o período da descoberta do fogo, da criação, né? O homem, ele consegue ali descobrir como se faz o fogo. E o fogo foi algo muito importante, extremamente importante, né? Descoberta para o desenvolvimento humano. Nesse período, é importante a gente destacar também que foi o período glacial, né? Que houve as eras glaciais, períodos muito intensos, de muito frio, de muita mudança climática na própria Terra, e aí eles sofriam com isso também. E o fogo vai ajudar justamente dentro que também desses aspectos, né? A necessidade de ficar dentro das cavernas, dentro de muitas grutas, devido aos intensos frios que haviam e até o próprio aquecimento ali. Então, em que ajudou o fogo? No cozimento dos alimentos, no aquecimento, na proteção contra outros animais e na iluminação. Então, são características muito importantes, né, da contribuição do fogo, do benefício do fogo para o homem no período pré-histórico. Algumas das características marcantes da Revolução Neolítica são, então, a Revolução Neolítica, que vai ser aí, né, com o período Neolítico, que é após o período Paleolítico. Então, este já vai ser um período onde o homem ele deixa a vida, passa a ter mais aí uma vida sedentária, né? Ele fica mais fixo no lugar, ele deixa a vida nômade, né? Que migrando de lugar para lugar. Então, aí, eles começam a ter ali, vamos dizer assim, se fixarem mais em alguns lugares, eles começam a ter o domínio sobre alguns animais, o domínio sobre a plantação também, fazendo algumas plantações. A resposta correta é a letra C, que é a domesticação de animais e plantas e sedentarização humana. Sedentarização é a fixação, né, aí nos lugares. Aqui a gente tem uma questão da UFRJS, do Rio Grande do Sul, que diz: a denominação Revolução Neolítica, cunhada nos anos 60 pelo arqueólogo Gordon Shildey, refere-se a uma série de intensas transformações
de intensas transformações. Entre essas mudanças, é correto citar, então, aqui a sequência, né, na digitação está errado, então A, B, C e D. Então seria aqui a letra I, que é o surgimento da divisão natural do trabalho com atribuição de papel produtivo relevante à mulher. Então o homem no Paleolítico, né, os humanos desse período, desculpa, do período Neolítico, eles vão também com essa descoberta da produção do alimento, né, da dominação da agricultura, da própria natureza, começa também uma distribuição do trabalho, né? Então começa a se atribuir alguns serviços às mulheres e outros serviços aos homens, né? Enquanto os homens plantam, as mulheres colhem e cuidam das crianças. Então já começa aí essa divisão do trabalho. Uma questão da UNB, do vestibular da UNB, do Distrito Federal. A idade da Terra. No início, nem o início existia. O tempo era antes de antes e depois ainda havia um outro vazio maior, o vácuo incompleto. Havia gases, ares impraticáveis, e aí sim passaram as noites e os anos. O tempo foi tomado forma de algas, moluscos, répteis e folhas. O homem era apenas uma tímida ideia de Deus, que logo o decepcionou. O resto da história você conhece. Então aqui a gente tem um poema de Nicolas Ber, Peregrino do Estranho, Brasília, Pau Brasília, 2004, página 13. Com relação ao poema e aos múltiplos aspectos que ele suscita, julgue o item a seguir. O chamado período paleolítico, a Idade da Pedra Lascada, foi sucedido pelo Neolítico, que é a Idade da Pedra Polida. Período marcado por novidades como a introdução da agricultura e a domesticação de animais. Então, essa afirmativa, ela é falsa ou ela é correta? Aqui pede para você julgar. Você vai dizer se é verdadeiro, se é falso e por quê, né? A afirmativa, ela está correta, pois apresenta um dos principais períodos da chamada pré-história, destacando suas características, em especial o Neolítico, com suas transformações. Então, a gente tem no período da pré-história, né? A gente tem o período paleolítico, que é conhecido como período da pedra lascada, como eu disse para vocês, é o início de tudo. A gente ainda tem um homem nômade, um homem que não para em um lugar, um homem que migra, né? Um ser humano que migra de região para região. Então, conseguem retirar suas subsistências, mas ainda não conseguem enfrentar alguns animais, começa um surgimento de alguns artefatos feitos de pedras, e aí vai chamar da pedra lascada, então facas, alguns produtos. Após este período, a gente tem um período neolítico, que é o período da idade polida, né? A idade da pedra polida. Então, eles conseguem transformar e fazer com que as pedras tenham um formato, de fato, de uma faca, de um facão se transformando ali em uma lâmina cortante, né? Então, é um homem mais bem desenvolvido, né? A gente tem um avanço aí nesse ser. E aí é um período com a introdução da agricultura e com a domesticação dos animais, com também a divisão do trabalho. O ERG do Goiás, grande parte da presença humana na Terra é explicada pelos historiadores tendo como referência o termo pré-história. Sobre esse período, discorra sobre os seguintes tópicos. O significado da Revolução Neolítica. Então, o que é a Revolução Neolítica? A Revolução Neolítica proporcionou o desenvolvimento da agricultura e, por conseguinte, da sedentarização, permitindo a formação de agrupamentos humanos, o crescimento demográfico e o aumento da expectativa de vida. Então, eu não sei o que você respondeu nessa questão, mas assim, o que é a Revolução Neolítica? É o período que ocorre após o Paleolítico, e vai se chamar de Revolução Neolítica, né? Pelo desenvolvimento da agricultura, pela sedentarização, que é a fixação dos grupos humanos, né? Já em alguns lugares, eles se fixando em alguns lugares, deixando a vida nômade, né? Esta migração de um lugar para o outro constantemente, permite aí a formação de grupos humanos, eles começam a formar ali os primeiros grupos, as primeiras sociedades, começam a conviver
entre si, não mais estranhando um ao outro, tem um crescimento demográfico e também o aumento da expectativa de vida. Então, os primeiros registros que se tem dos primeiros homens não se demoravam muito, né? Tinham uma perspectiva de vida muito baixa, morriam muito jovem. No Neolítico, a gente vai ter um homem mais desenvolvido. Isso se dá pelo quê? Pela própria questão de sobrevivência, quando eles começam aí a domesticar os animais para protegê-los, né? Muitos morriam até por a questão de alimentação, por a questão de agressão de um animal feroz. Então, com essa domesticação, o animal também, outros animais, né, os protegem de animais mais ferozes. Então, vai se tendo aí um aumento da expectativa de vida. Então, talvez você não colocou desta forma, mas colocando aí algum desses pontos, alguma dessas características, sua resposta está correta. As limitações conceituais do termo pré-história. Então, a gente sabe, muitos historiadores criticam aí esta questão do uso do termo da palavra pré-história, né? Então, a história ela foi dividida em dois grupos, em dois blocos, né? A pré-história e a história. Então, essa visão, essa ideia de pré, dá uma ideia de que a história ela começou a partir da escrita. Então, talvez há aqui uma questão discriminatória, ou não sei, uma desconsideração dos povos que existiram antes do desenvolvimento da escrita, porque a pré-história, né, vai aí até o período do surgimento da escrita, das primeiras registros escritos. Então, alguns historiadores vão criticar, né, este conceito aí de pré-história, né, algo que vem antes da história. Então, aqui a gente tem uma explicação que diz, né, alguns conceitos, problemas conceituais, que está permeado de eurocentrismo, né, utiliza um critério restrito de classificação cultural, que é a escrita, classifica as sociedades ágrafas como sendo a história. Então, isso que eu estou dizendo. Então, a pré-história ela vai até o desenvolvimento da escrita, né? Tem os primeiros registros escritos. Então, até ali, data-se por volta de 4 ou 6 mil anos antes de Cristo. Então, a história ela começa depois da escrita. Então, há um eurocentrismo, que é a questão discriminatória das pessoas que não eram ágrafas ainda, né? O que eram pessoas ágrafas? As pessoas que sabiam escrever, que conseguiam se comunicar através da escrita. Então, aí, esse certo preconceito que existe aqui na questão da pré-história, envolvendo aí a determinação do tempo a partir da escrita. Mais uma do Rio Aiçu, do Rio Grande do Sul, que diz: nesta época o ser humano habitava cavernas, muitas vezes tendo que disputar esse tipo de habitação com animais selvagens. Quando acabavam os alimentos da região em que habitavam, as famílias tinham que migrar para uma outra região. Dessa forma, o ser humano tinha uma vida nômade, sem habitação fixa. Vivia da caça de animais de pequeno, médio e grande porte, da pesca e da coleta de frutos e raízes. Usavam instrumentos e ferramentas feitos a partir de pedaços de ossos e pedras. Os bens de produção eram de uso e de propriedades coletivas. Então, a gente tem aqui, né, do site Sua Pesquisa, um texto. E aí a pergunta: o texto acima se refere ao período da Neolítico, Paleolítico, Idade do Bronze ou a Idade do Ferro? Ao Paleolítico. Então, todas essas características que a gente tem aqui, a habitação em cavernas, né, a disputa, né, de habitação com outros animais selvagens, né, os alimentos da região, né, acabavam da região que eles habitavam, então acabavam, eles iam para outra região. Então, observe que são características específicas do Paleolítico, que é o homem que ainda não descobriu o domínio sobre a terra. Então, por exemplo, eles alimentavam aqui, o alimento que acabava aqui, eles saíam e iam procurar em outro lugar. É aquela questão, é igual os gafanhotos, né? Quando atingem uma plantação, eles comem, quando acaba, voam para outra lavoura. Né? Então, e outros animais também, assim, irracionais. E o homem do Neolítico é aquele homem que vai compreender que quando acaba eu posso plantar, que essa semente, se eu jogar na terra, ela vai dar, né? Eu posso produzir. Então, essa característica é uma característica específica aí
do Paleolítico. Outra do Ifussu, que diz, por volta de 10 mil anos antes de Cristo, a Terra passou por uma grande mudança no clima que ocasionou uma série de modificações na vegetação e nos hábitos dos animais. Como consequência, os seres humanos tiveram de se ajustar a um novo ambiente. Um cultivo de plantas e domesticação de animais foram duas importantes atividades que começaram, então, a ser exercidas. O texto faz referência à Revolução Neolítica na passagem do Paleolítico para o Neolítico. Então, aí por volta, data-se, né, que a Revolução Neolítica foi por volta de 10 mil anos antes de Cristo. Então, que mudanças foram essas? A gente viu na questão das mudanças climáticas, o Paleolítico teve muito período de eras glaciais, de eras de muito frio, então houve algumas mudanças na vegetação, houve algumas mudanças também nos hábitos dos animais, e aí o homem ele foi se ajustando a essa nova vida, então se adaptando. Então, quando a gente fala, né, dessa característica humana, da evolução, de buscar novas maneiras, a gente olha, por exemplo, até para o homem de agora, né, de 2000, do século 21 após Jesus Cristo. Então, o homem deste século também se evoluiu. Nós estamos vivendo, por exemplo, uma pandemia, e graças às tecnologias midiáticas, né, graças aí à internet, a gente consegue continuar a nossa aula. Nós não paramos. Então, o homem ele sempre busca soluções para os seus problemas. Então, a Revolução Neolítica, ela é essa revolução desse homem que buscou, frente aos problemas que se tinham daquela época, nas mudanças climáticas, de quê? De adaptar e de questão de sobrevivência. E aí vem o desenvolvimento de novos artefatos, novos utensílios, novas maneiras de vida. Então, vamos seguindo aqui para a questão de número 4. Segundo o historiador Guglielmo, o período mais longo e mais antigo era da pré-história. É chamado de Paleolítico. Iniciou-se há pelo menos 2,5 milhões de anos, como atestam os instrumentos encontrados no sítio de Radar, na Etiópia, e pode ser estendido a mais de 10 mil anos. Então, Guglielmo, Antônio Roberto, A Pré-História São Paulo Brasiliense, 1999, páginas 35 e 36. Então, para Guglielmo, né, o período mais longo que se tem da pré-história é o Paleolítico, que é o primeiro período, também conhecido aí como o período da Pedra Lascada, né, da Idade da Pedra Lascada. Então, tem-se aí por volta de 10,5 milhões de anos, né, como atestam alguns instrumentos arqueológicos encontrados lá na Etiópia, aonde, né, começa, que a gente sabe que são os primeiros registros, né, dos primeiros povoamentos que se tem, dos primeiros registros humanos que se tem. Então, a gente tem uma imagem disso. Considerando a pré-história e a passagem do texto, é correto o que se afirma em... Então, durante o Paleolítico Inferior, ocorreu a produção dos primeiros instrumentos de pedra. Então, esta é a questão verdadeira, né? A letra A, que vai dizer aí que foi no período do Paleolítico Inferior, ou seja, o primeiro período do Paleolítico, que é dividido também. Então, ocorreu aí a produção dos primeiros instrumentos feitos de pedras, né? Então, a gente tem ali, por isso que vai chamar de pedra lascada, né? Que é a partir os primeiros artefatos, utensílios que surgem aí. A Federal, né? Não sei de onde é essa. Sei que é do Rio Grande do Sul. No período neolítico, os caçadores e coletores já haviam adquirido razoável experiência cultural a fim de identificar animais para caça e plantas, para usos diversos. Nesse tempo, por volta de 10 mil anos antes de Cristo, além de caçar e coletar frutos e sementes, nossos antepassados passaram a ter condição de interferir ainda mais na natureza, domestificando animais e cultivando plantas. Pelos registros existentes, isso teria acontecido primeiramente nas regiões atualmente chamadas de China, América Central, Peru e Oriente Próximo. Essas transformações nas formas de vida no planeta é chamada de revolução agrícola, aqui, por ter
permitido maior domínio sobre a natureza e o surgimento das aldeias. Então, este período, né, aqui, que foi o período neolítico, que a gente vem sempre falando, é o período que tem, né, aí começa o período de sedentarização, que é o surgimento das primeiras aldeias, os primeiros grupos, né, que vão se formando, que vão se agrupando, se ajudando mutualmente, talvez os primeiros grupos familiares que vão se ter, o domínio sobre a natureza, e aí quando fala-se de natureza, fala-se dos próprios animais, selvagens e animais, né, aí perigosos com a domesticação, e também da própria agricultura. Do IP, o primeiro período mais longo, considerado a mais antiga era da pré-história, é chamada de Paleolítico. Ele iniciou-se há pelo menos, aqui a gente tem o mesmo texto, né? Isso, a gente tem o mesmo texto que a gente tinha na questão anterior de Guglielmo. Sobre o período descrito acima, assinale a alternativa correta, né? Não havia domesticação de plantas ou animais, com exceção dos cães, talvez cavalos, que surgiram só mais para o fim do período. Então, o Paleolítico é um período ainda mais perigoso, um período que ainda não existia a domesticação de animais, com exceção aí de alguns cães. Há registro que talvez surgiram os primeiros cavalos aqui. Então, não se tem aí a domesticação das plantas também. Então, é um período onde um homem mais nômade ainda, né, explorando ainda a terra sem muita inteligência. Há cerca de 2.000 anos, os sítios superficiais e sem cerâmica dos caçadores antigos foram substituídos por conjuntos que evidenciam uma forte mudança na tecnologia e nos hábitos, ao mesmo tempo que aparecem a cerâmica chamada Itaraé, que é no Paraná, ou Taquara, no Rio Grande do Sul, e o consumo de vegetais cultivados, encontram-se novas estruturas de habitações. André Proust, Brasil, antes dos brasileiros, a pré-história do nosso país, Rio de Janeiro, Zaha, 2007, página 41, o texto foi modificado, foi adaptado para a questão. Então, o texto associa o desenvolvimento da agricultura, como da cerâmica, entre os habitantes do atual território do Brasil, há 2.000 anos. Isso se deve ao fato de que a agricultura possibilitou que os povos se tornassem sedentários e pudessem armazenar alimentos, criando a necessidade de fabricação de recipientes para guardá-los. Então, aí, os primeiros registros, né, de que esta região, este território, onde é o Brasil, os primeiros registros humanos aqui se datam aí por volta de 2.000 anos atrás, né, ou mais que 2.000 anos atrás, e aí os povos que aqui estavam praticavam se tornassem, né, os povos que praticavam se tornassem sedentários e pudessem armazenar alimentos, criando a necessidade de fabricação de recipientes para guardá-los. Então, a gente já tem um homem que consegue produzir os alimentos e também maneiras de guardá-los, né? De armazenar os seus alimentos. Aqui no Mais Enem, a gente tem, se compararmos a idade do planeta Terra, avaliada em 4,5 bilhões de anos, 4,5 vezes 10 anos, né? 10 anos ao cúbico, aí nem sei que número é esse aí, com a de uma pessoa de 45 anos. Então, quando começaram a florescer os primeiros vegetais, a Terra já teria 42 anos. Ela só conviveu com o homem moderno nas últimas 4 horas, e há cerca de 1 hora viu começar a plantar e a colher. Há menos de 1 minuto percebeu o ruído de máquinas e de indústrias, como denuncia uma ONG de defesa do meio ambiente. Foi nesses últimos 60 segundos que se produziu todo o lixo do planeta. Olha, o texto ele chama a nossa atenção para algo muito importante, de que o homem moderno, né, datando aí, né, o surgimento do planeta Terra, né, a idade que tem o planeta Terra datando-se 4,5
bilhões de ano, né? 4 bilhões e meio de anos. Então, somente agora, né, nos últimos minutos, foi que a gente tem, né, a produção de todo o lixo do planeta. Então, a gente tem uma população que nos últimos anos conseguiu devastar o planeta todinho, equivalente aí à sua própria existência. Né? Então, isso é um dado muito triste, muito crítico para a gente poder analisar, refletir muito em cima, principalmente nas questões ambientais que têm sido discutidas agora nos últimos tempos. Então, vocês que estão no ensino médio, por exemplo, precisam estar atentos a isso. Daqui 2, 3 anos vão prestar vestibular, daqui 2 anos, né? Vão prestar vestibular. Será como vai estar o clima? Será como vai estar as questões climáticas? A gente, por exemplo, tem agora aí uma controvérsia, né, no discurso do nosso presidente acerca do meio ambiente para o que de fato é na prática. E aí todos os outros países, né, caíram aí em cima, criticando esta atitude, porque na realidade é outra coisa que acontece. Então, é muito importante refletir esse texto, analisar esse texto na questão dos estudos de vocês. E aí pergunta, o texto permite concluir que a agricultura começou a ser praticada há cerca de 10 mil anos. Então, observe o seguinte, que a Terra é avaliada em 4 milhões de anos, com a de uma pessoa de 45 anos, então, quando começaram a florescer os primeiros vegetais, a Terra já teria 42 anos. Ela só viveu com o homem moderno nas últimas 4 horas. Seguindo para a questão de número 2. Os nossos ancestrais dedicavam-se à caça, à pesca e à coleta de frutas e vegetais, garantindo sua subsistência, porque ainda não conheciam as práticas de agricultura e pecuária. Uma vez esgotados os alimentos, viam-se obrigados a transferir o acampamento para outro lugar. RAL, né, gestão ambiental. Então, aí a gente tem, né, esse trecho que fala daquela questão, né, do homem nômade. Então, destrói tudo aqui, ou melhor, destrói não, explora, né? Explora toda esta região, acabou, vamos para outra região. Então, o homem nômade. O texto refere-se ao movimento migratório denominado de sedentarismo, transhumancia, êxodo rural, nomadismo ou pendularismo, é o nomadismo. Então, o homem nômade, né, ele não tinha um lugar fixo, né, ele explorava aqui uma região, acabava, ele ia para outra região, ia migrando, ou sentia-se perigoso aqui, ele ia para outro território, e assim vai, em períodos curtos, né, em intervalos curtos, né, não é tempo longo, não. Para o registro de processos naturais e sociais, devem ser utilizadas diferentes escalas de tempo. Por exemplo, para a datação do sistema solar, é necessária uma escala de bilhões de anos, enquanto para a história do Brasil, basta uma escala de centenas de anos. Assim, para os estudos relativos ao surgimento da vida no planeta e para os estudos relativos ao surgimento da escrita, seria adequado utilizar as respectivas escalas. Então, para a gente datar, né, organizar aí o tempo, né, fazer uma linha do tempo, então existem algumas escalas. Na questão do Brasil, o Brasil tem 500 e poucos anos, né, então aí basta uma escala de centenária, né, a cada 100 anos, que a gente vai conseguir datar, organizar a linha histórica. No surgimento do planeta, a gente pode utilizar aí na questão da escrita, existe aí as tabelas. Então, milhares de tantos, centenas de anos, milhões de anos, centenas de anos, milhões de anos, milhares de anos, bilhões de anos, bilhões de anos, bilhões de anos e milhares de anos. Então, a vida do planeta está em bilhões de anos e a escrita está em milhares de anos, né? Está por volta aí, como eu disse para vocês, de 4.000, 6.000 anos antes de Cristo. Sintetizando a unidade, chegamos ao final da unidade, é hora de sintetizar os conteúdos trabalhados.
Como você verá no esquema a seguir, os conteúdos que estudamos nos capítulos mantêm relações entre si e servem de fundamentos para os assuntos que ainda trabalharemos nesse material. Observe atentamente o mapa esquemático e faça o que se pede de acordo com os conteúdos estudados. Então, deixa eu dar uma reduzida para a gente ter uma visão melhor. Então, aqui a gente tem no meio, né, que foi o período da pré-história. Então, houve uma periodização da pré-história. E como é essa periodização? Começa-se com aqui o Paleolítico, que foi a idade da pedra lascada, e o surgimento do gênero Homo, né, que aí vai vindo a sequência, né, ali características dos tipos dos homens que a gente tem até chegar no Homo sapiens, né? A gente vai ter aí no Paleolítico o Homo habilis, depois o Homo erectus, o Homo sapiens neandertal e o Homo sapiens sapiens. Então, o primeiro surgimento do Homo, né, com aí a primeira evolução que se tem, a primeira espécie, vamos dizer assim, de Homo, vai ser o Homo habilis, né, que vai surgir aí no Paleolítico, que é chamado do Paleolítico inferior. Aí depois, lá no Paleolítico médio, a gente vai ter o Homo sapiens neandertal e, por último, o Homo sapiens sapiens, que já vai ser no Paleolítico superior, que posteriormente vai acontecer a Revolução Neolítica, que é um homem que já começa a domar as terras, a domar os animais. Lá no Paleolítico inferior, a gente tem também o Homo erectus, né? Então, o Homo habilis ainda muito encurvado, o Homo erectus já um pouco mais em pé, já utilizando as mãos para poder se manter firme. Depois a gente tem o Homo neandertal, né, utilizando mais aí os utensílios, e por último o Sapiens sapiens. E aí depois a gente tem, né, o Neolítico, a gente vai ter o Eolítico, depois a gente tem o Neolítico, que é o período da pedra pólida, e o Mesolítico, que é o período da era glacial, como eu disse para vocês, que ocorreu ali o período de intensos frios, né, de intensas friagens, geladas, chuvas e tudo mais. Então, o modo de vida da pré-história. A gente tem aqui o nomandismo, a gente tem, né, que não ficava num local só fixo, a gente tem as grandes migrações, vem o domínio do fogo, por último, depois vem o sedentarismo, que é quando começam as primeiras fixações, os primeiros povoamentos, alguns ritos funerais, os cultos aos mortos e os cultos também às divindades. Então, nesse período, já se começa, né, não se descarta aqui os corpos dos seus ancestrais, eles não descartam os corpos das pessoas que estavam com si, eles cuidam, eles velam, então começam os primeiros registros funerais, aqui nasce a importância do outro, né, o cuidado com o outro, a questão também do culto a algumas divindades, né, começam a cultuar a própria natureza ou alguns seres. A economia envolvia a caça, a pesca, a coleta, a agricultura, a criação de animais, a produção de utensílios, pedra, madeira, fibras, peles e ossos. Então, responda quais os períodos em que a história foi dividida. Então, a história foi dividida em Eolítico, Paleolítico, Mesolítico e Neolítico. Deixa eu abrir aqui mais um pouquinho. Calma aí para a gente enxergar. Então, a história foi dividida, né? A pré-história, né? Foi dividida em Eolítico, Paleolítico, Mesolítico e Neolítico. Cite uma característica do período Eolítico, que é o período do tempo anterior ao Paleolítico, os poucos vestígios de materiais, dificuldade de realizar estudos mais aprofundados sobre a vida no período. Então, quase não se tem registro desse período Eolítico, que é um período anterior ao Paleolítico. Cite uma característica do período Paleolítico: produção de ferramentas simples, o nomadismo e coletores caçadores, né? Então, assim, são os registros, né, do homem. A questão também das ferramentas, né, idade da pedra lascada, né, os primeiros surgimentos de pedra aí, sem muito aperfeiçoamento.
Cite uma característica do período neolítico: produção de ferramentas mais elaboradas, domínio do fogo, sedentarização, agricultura e criação de animais, aldeias e sociedades complexas, rituais funerários, cultos a divindades. Responda quais fatores possibilitaram o crescimento demográfico durante o Neolítico. A agricultura existente de um excedente alimentar, bem como a maior variedade na dieta do homem do Neolítico. Então, o crescimento demográfico, né, que é o aumento da população, vai se dar justamente pela qualidade de vida. Então, quando ele começa a produzir o seu próprio alimento, ele começa a subtrair a alimentação, a questão da defesa de outros animais, como eu já disse anteriormente. Então, isso aumenta, né, a expectativa de vida, aumenta também a população, né, aí a densidade demográfica. Então, fica aqui a nossa correção. Após vocês corrigirem, né, sinalize aí no grupo para a gente poder dar sequência na explicação da unidade 2 e realizar, então, as atividades da unidade 2 e seguirmos com os nossos estudos. Forte abraço, qualquer dúvida, sinalizem.